enquanto ele estava naquele sermão, muitas coisas ele passou de ensinamento para os discípulos dele lá. E uma das coisas que ele falou, justamente, as pessoas chamam de regra de ouro do Evangelho. Está no capítulo 7 de Mateus, no verso 12. Assim, em tudo façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Antes da gente entrar nesse texto, antes da gente falar sobre o que nós iríamos aprender, Mateus 7,12. Antes de Jesus chegar nessa mensagem, ele já tinha falado outras mensagens também. Está lá no capítulo 5, no verso 13 e 14, onde ele nos ensina a sermos o sal e a luz da terra, a luz do mundo. No verso 13 do capítulo 5, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Interessante que Jesus não diz que nós devemos ser. Ele afirma: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele está afirmando. Naquela época, o sal, ele tinha um propósito muito maior do que simplesmente dar sabor para as coisas. Naquela época, eles usavam o sal para preservar os alimentos, preservar a carne. Irmão, desculpa, vocês podem sentar, por favor. O sal era usado para preservar os alimentos, evitar que eles estragassem. E nós, enquanto humanos, essa passagem, ela nos dá como alerta. Nós, enquanto cristãos, nós temos que ser o sal do mundo. Nós temos que pôr sabor nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Nós temos que dar sabor, temos que dar bons exemplos, exemplos morais, exemplos éticos. Esse é a função do sal. Dar sabor para as pessoas, mas a função aqui é moral. Da mesma maneira, a luz. De que adianta você acender uma luz e colocá-la debaixo da cama? Qual a função dela? Nenhuma. Nós, enquanto cristãos, seguidores de Cristo, nós temos que ser luz, nós temos que brilhar para as pessoas. As pessoas têm que enxergar Cristo através das nossas vidas. Esse é o brilhar. Não adianta nós aceitarmos a Cristo e ficarmos escondidos, não falarmos do amor dele para as pessoas. Nós temos que irradiar essa luz, a luz que não é nossa, a luz que é de Cristo. A nossa luz tem que refletir o nosso caráter, a mansidão, domínio próprio, justiça para com o próximo. E aqui nós voltamos para o texto de Mateus 7,12. Em tudo façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas.
Nesse texto, Jesus está nos orientando sobre o respeito e consideração que nós temos que ter com as pessoas. Porque tudo isso que nós fazemos, a maneira que nós tratamos as pessoas, a maneira que nós levamos a nossa vida, o amor que a gente leva para as pessoas, tudo isso são sementes, é plantio. A nossa vida inteira, a nossa vida toda é um plantio. Nós sempre vamos estar plantando algo. E para um agricultor que planta, ele sabe, ele tem a certeza que um dia ele vai colher aquilo que ele está plantando. E da mesma maneira somos nós. Nós temos que escolher nossas sementes. Temos que escolher muito bem o que a gente planta nesta vida. Porque mais cedo ou mais tarde, a semente germina, a semente brota e nós colhemos. E eu tenho certeza que nós queremos colher bons frutos. Mas a lei é severa e verdadeira. Não tem como você plantar um abacaxi e querer colher uma maçã. Não existe isso. Nós temos que plantar amor, plantar bondade, respeito com as pessoas. Se é o que nós queremos, é o que a palavra nos diz, que nós façamos aos outros o que eles querem, o que a gente quer que eles façam por nós. Tem uma lei que é muito verdadeira, e eu tenho certeza que todos conhecem essa lei, que é a lei do retorno. É a lei do retorno. Ninguém escapa dessa lei. Tem um rei, eu não sei se vocês já ouviram falar do nome dele, chamava Adoni-Bezek. Adoni-Bezek era um rei muito cruel, inimigo do povo de Israel. Esse rei ele era tão perverso que nas batalhas, nas conquistas, que ele conquistava os outros reis, subjugava, ganhava as batalhas, ele não se contentava simplesmente em vencer aquela batalha. Ele não matava os reis que ele subjugava, mas ele cortava os dedos das mãos e os dedos dos pés. Olha a crueldade desse homem. Ele não se contentava simplesmente em ser o vitorioso. Ele queria humilhar as pessoas. Queria humilhar esses reis. E ele capturava esses reis e cortava os dedos das mãos, os dedos dos pés. Esses reis não tinham como segurar mais uma espada, não tinham como andar firmemente, não tinham equilíbrio, perdiam o senso. Como que eles iam andar sem os pés, sem os dedos dos pés? Então ele simplesmente queria humilhar as pessoas. O prazer dele é esse, humilhar. Quando Moisés morreu, Moisés foi substituído por Josué. Todos nós conhecemos a história de Josué, as batalhas que Deus deu para ele, as vitórias que ele teve, sem simplesmente levantar a espada, simplesmente pela fé, pela obediência a Cristo, pela obediência a Deus. Deus colocava nas mãos dele as batalhas, as vitórias. Porém, quando Josué morreu, não foi levantado um outro para ser colocado no lugar de Josué. Assim como Josué substituiu Moisés, quando Josué morreu, não teve outro. Mas Deus deu o poder de seguir à frente para Judá, para a terra de Judá.
Judá ficou responsável para seguir o povo de Judá nas batalhas. E a partir daí, deu início ao livro de Juízes. Pois a terra começou a ser governada por juízes, um grupo de anciãos. E a gente vai lá em Juízes, no capítulo 1, no verso 4. Quando os homens de Judá atacaram o Senhor, lhes entregou-lhes nas mãos os cananeus e os ferezeus, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezeque. No verso 6, Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, além de cortarem os polegares das mãos e dos pés. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eles cortaram os polegares, os dedos das mãos e dos pés, da mesma maneira que ele fazia com os outros reis que ele dominava. E vocês vão entender o porquê disso no verso 7 do mesmo capítulo. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, aonde ele morreu. A lei do retorno. Ele não culpou, esse rei, ele não culpou os soldados de Judá. Ele não culpou os soldados por estarem fazendo com ele o mesmo que ele fez com 70 reis. 70 reis, ele mutilou as mãos e os pés deles. Mas ele lembrou, e ele soube aqui, que Israel tem um Deus que é justo. Quando ele diz aqui, agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde ele morreu. A justiça pode tardar aos olhos dos homens, mas não tarda aos olhos de Deus. Para que a gente possa fazer uma reflexão, tem uma passagem lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o homem semear, o que o homem semear, isso também colherá. Isso é muito forte e verdadeiro. A atitude de tratar o outro como gostaríamos de ser tratado é um propósito de todo o mandamento de Deus. Tratar bem as pessoas. Muitas religiões antigas, eles tinham um ditado que eles diziam: não faça aos outros o que não quer que façam a você. Eles costumam dizer que isso foi dito por um filósofo chinês, um tal de Confúcio. Não sei se é Confúcio, se é Confuso, mas é um tal de Confúcio que dizia isso. Mas Cristo veio para mudar essa regra. Cristo não dá ênfase àquilo que não faz, mas Cristo nos dá a ênfase no fato de você fazer o bem. A ênfase de Cristo não está no não, está no fazer. Façam aos outros o que querem que seja feito a vocês. Para a gente entender essa regra de ouro, eu separei em 3 pontos
primeiro ponto, a iniciativa do amor, a quebra da passividade. Muitas vezes a gente tem situações nas nossas vidas, discussões com algum ou outro, com alguém, não sei, mas você fica esperando a outra pessoa ter uma reação, a outra pessoa vir falar com você. A ela que vem, ela fala comigo. Eu vou fazer jogo duro. Nós temos que sair dessa passividade. Nós temos que ter iniciativa. Nós temos que ir, tomar a frente. Se nós queremos amor, nós queremos ser amados, nós temos que dar amor, transmitir amor. Não tem outra maneira. Nós temos que ser o primeiro. Nós não temos que esperar o outro. Nós temos que tomar a frente, ir lá, falar: me perdoa se eu te fiz algo. Me perdoa. Essa é a lição que Cristo nos passa. Já ouviram falar do fazer o bem sem olhar a quem? São princípios bíblicos, e eu separei alguns em Gálatas 6, no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, vírgula, se não desanimarmos. Essa vírgula, e se não desanimarmos, fala muito com a gente. Quantas vezes nós pedimos, clamamos, fazemos as coisas, plantamos, mas toda a plantação, ela tem um processo. Você vai regar, adubar a terra, jogar ali um produto, esperar germinar, tem um processo, tem um tempo. Não adianta nós queremos colher um fruto sem ele estar no ponto, sem ele estar ali com o ponto certo de ser colhido. E muitas pessoas não esperam a bênção chegar. Elas clamam, elas pedem, elas colocam no altar, mas elas acham que tem que ser o tempo delas, para ontem. Eu já disse isso aqui várias vezes. O nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Nós temos que ser pacientes, temos que saber esperar. Aquilo que era para ser dado para nós hoje, se viesse do jeito que nós queríamos, não seria bênção. Não seria bênção. Porque não veio da maneira que Deus preparou. Às vezes aquilo que nós estamos querendo ou esperando, Deus tem coisas muito maiores, muito melhores. Mas nós temos que ser pacientes, se não desanimarmos. Não desanimem. Muitos acabam saindo da igreja por não ter paciência, não saber esperar. Não desanimem. Espera no tempo certo. Deus vai derramar, Deus vai colocar aquilo que é de vocês. Não desanimem. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 35. Amém? Amém. Porém, os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. É difícil às vezes, né? Nós queremos fazer o bem para quem nos faz o mal, para o inimigo nosso.
Não é fácil. Só pela graça mesmo que nós conseguimos força para fazer isso. Em Mateus, no capítulo 22, no verso 37 até o 39, Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse texto ele enfatiza a bondade a ser praticada, independente de retorno, independente se nós vamos ter a retribuição do bem que nós estamos fazendo, independente se nós fizermos algo de bom e aquela pessoa nem sequer agradecer, nem voltar para agradecer, independente disso. O segundo ponto, o resumo da Escritura. Cristo nos diz que se nós entendermos todo esse processo, essa passagem de Mateus 7,12, essa regra de ouro, é como se nós tivéssemos entendido todo o ensinamento que o Velho Testamento trouxe sobre nós. É um resumo o que ele está ensinando para a gente. Não é um jogo, simplesmente, é um jogo de interesse. Aquilo que muitas pessoas fazem é o toma lá, dá cá. Não é um jogo isso. Nós não podemos encarar o bem que nós fazemos como se fosse um jogo de mão dupla. Eu te dou, você me dá. Eu faço para você, você tem que fazer para mim. Não é jogo. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, um filme bem antigo, deve ter uns 20 e tantos anos, chamado A Corrente do Bem. Se vocês não assistiram, assistam, apesar que no final eu vou ser obrigado a dar um spoiler que já diz o filme. Mas esse filme, ele se passa numa classe de aula, um professor de estudos sociais, onde ele joga uma disputa para os alunos deles, crianças de 9, 10, 11 anos, e ele fez para essas crianças uma disputa. Eu gostaria que vocês tentassem fazer algum projeto que venha a mudar o mundo. Tentem fazer alguma coisa na vida de vocês que vá ter reflexo na vida de outras pessoas. E esse menino, ele ficou pensando o que eu vou fazer. E ele pensou em fazer a corrente do bem. E o que seria isso? Ele pensou: eu vou fazer algo de bom, uma coisa boa, o bem para 3 pessoas. E ele fez alguma coisa de bom para 3 pessoas. E essas outras 3 pessoas tinham que replicar isso, tinham que repassar essa bondade. E essas outras 3 pessoas foram fazendo isso. E a coisa tomou uma proporção tão grande que acabou tomando conta do país todo. Isso no filme. Muito bom isso. No final do filme, eles relatam que em função desse filme, lá nos Estados Unidos, eles criaram uma associação chamada A Corrente do Bem, para fazer o bem para as pessoas. Mas o que eu estou falando desse filme? Nesse nosso texto, nesse contexto. Quando esse jovem, esse menino,
fez tudo esse enredo, toda essa bondade dele, replicando a outras pessoas. Um certo dia ele passava por um lugar, ele viu um menino da mesma idade dele, estava brigando, discutindo com o outro lá, e ele foi interferir, foi ajudar a salvar aquele menino, tirar, acabar aquela contenda. E um dos outros daqueles meninos que estavam ali tirou um canivete e furou a barriga dele. E por isso eu digo que eu falei do spoiler. Ele morreu com toda aquela bondade, fazendo bem para todo mundo, distribuindo amor, plantando amor no coração das pessoas. Ele morreu. O que isso lembra para vocês? Que lembrança esse fato nos traz à memória? Cristo passou por isso. Jesus, o Cristo, passou por isso. Ele veio nesse mundo coberto de amor para fazer o bem. Só teve curas, curou cegos, leprosos, aleijados, ressuscitou mortos. Mas o destino dele foi a cruz. Eu tenho que dizer uma coisa: Deus, Ele não quer que nós façamos simplesmente rituais. Nós fazemos tantos propósitos para tantas coisas. Deus, eu vou fazer um propósito para que o Senhor abra a porta. Deus, eu vou fazer um propósito para que o Senhor cure fulano, ciclano, beltrano. Deus, eu vou fazer um propósito para restaurar meu casamento. Deus, eu vou fazer um propósito para várias coisas. Para várias coisas nós fazemos propósitos. Mas antes de nós fazermos qualquer propósito, é o que eu disse, Deus não quer rituais. Deus quer a presença dEle nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos primeiros relacionamentos. Nosso primeiro ministério são nossas famílias. Como anda o nosso relacionamento com nossos cônjuges? Como anda o nosso relacionamento com nossos filhos? De que adianta nós fazermos tantos propósitos para resgatar vidas, resgatar almas, se nós não olharmos primeiro para dentro do nosso relacionamento, para dentro da nossa família, da nossa vida? De que adianta? Terceiro ponto, o poder da empatia, colocar-se no lugar do outro. Meu Deus, como isso é terrível! Como isso é terrível! E eu vou dizer, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Se colocar no lugar do outro, sem julgá-lo antes. Tem muitas pessoas que passam por diversas dificuldades financeiras, dificuldades emocionais. Só que as pessoas não têm, muitos deles não querem se expor, não querem abrir a sua vida, não querem abrir os seus problemas, sejam eles financeiros, sejam emocionais.
preferem ficar no seu cantinho, no seu mundinho, sofrendo sozinho. Não sei se por vergonha, por orgulho, mas as pessoas não querem abrir suas vidas, preferem ficar caladas, e com isso eles são julgados. Aquele irmão está muito diferente, aquela irmã está muito quieta, aquela irmã não se enturma, aquela irmã não participa do grupo. Mas nós não sabemos o que está afligindo, como está o coração dela ou dele. Nós não sabemos. Como que nós podemos julgar ou pré-julgar alguém? E muitas vezes nós não só julgamos, nós acabamos condenando até, por a pessoa estar agindo de uma maneira diferente do que o que nós achamos que deveria ser o correto. Em Provérbios, no capítulo 3, no verso 27 e 28, quando estiver ao seu alcance, não deixe de fazer o bem a quem é devido. Não diga ao próximo: volte depois, amanhã darei isso a você, se você já tem hoje. Por que você quer tornar a vida da pessoa mais difícil do que já é, do que já está? Se você tem o recurso, se você tem a condição de ajudá-la hoje você tem a condição, você tem o recurso, por que você protela? Por que você faz essa pessoa ficar mais angustiada? Com o passar do tempo, com o passar dos dias, você sabe o que está afligindo, você sabe a dor que ela está carregando no coração, o sofrimento que ela está tendo por aquela dificuldade, aquele problema. Você sabe. Por que protelar? Por que enrolar? Se você pode ajudar hoje. O pior é quando a pessoa sabe mesmo e não ajuda. Você está vendo o resultado, você está vendo ali o sofrimento. E isso nos lembra de quem? Do bom samaritano. Meu Deus! O homem estava ali, na sarjeta, tinha sido assaltado, estava lá jogado no chão, machucado, carente de alguém chegar e lhe estender a mão, ajudar a levantá-lo. Passou o levita, foi para a casa do Senhor, foi louvar, glória a Deus. Mas ele passou por alguém que precisava da ajuda dele, e ele não estendeu a mão. Passou o sacerdote: eu estou atrasado, eu preciso chegar na minha igreja, eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu não posso me parar para dar atenção para você, eu tenho que ir para a igreja. Que palavra é essa que ele iria pregar? Se o maior ensino que ele poderia dar para qualquer pessoa era ele ter parado ali o sacerdote, estendido a mão, ajudado aquele homem, maior do que qualquer palavra que ele pudesse pregar no púlpito. E passou o samaritano. O samaritano e os juízes e os judeus, por cultura, eles são praticamente inimigos, não concordam um com o outro. Mas esse homem, mesmo tendo essa diferença cultural, ele não se importou com essas diferenças. Ele não quis saber se quem estava ali era um judeu, inimigo dele ou não. Ele viu uma alma, ele viu alguém precisando, carente, precisando de ajuda.
Ele não questionou, ele não julgou, não prejulgou, não condenou. Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão, resgatou, ajudou, levou para um lugar para ser curado, pagou as despesas. Ele não estava nem aí se ele ia ter retorno disso. Ele não estava nem aí se aquele homem um dia ia agradecer a ele. Ele fez o que Cristo pede para que nós façamos todos os dias: fazer o bem sem olhar a quem. E se nós podemos fazer hoje, vamos fazer hoje. Não deixa para amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos nem se nós estaremos aqui vivos. Se nós vemos a situação, amanhã nós morremos. O que nós vamos apresentar lá no céu? Com que cara nós vamos chegar no céu? Você viu a dor do teu irmão, você viu o sofrimento da tua irmã, você não ajudou, e você tinha condições de ajudar. Agora você está aqui. Que juízo eu tenho que fazer de você? Como que eu vou te julgar agora? Se coloca no meu lugar, fazendo menção de que Cristo poderia estar falando para um de nós, se chegarmos lá nessa situação. Amém? Amém. Deus tremendo. No verso 4, no capítulo 4 de Tiago, no verso 17, portanto, pensem nisto: quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é um ditado popular, não é o pastor que está falando na cabeça dele, é Cristo. Deus colocou tudo isso aqui, a palavra dele é pura, verdadeira, está aqui para nos ensinarmos, para nos direcionarmos, temos conduta, temos caráter, temos moral, honra. Ele não deixou nada disso aqui aleatório, em vão. Tudo tem uma razão e um porquê. Pensem nisso: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O seu silêncio diante da necessidade do outro é pecado, contra a regra de ouro e principalmente contra a palavra de Deus. Quando você se cala, você fica quietinho no teu canto, vendo o outro sofrer. Jesus só nos pede para fazer isso porque Ele fez por nós. Ele não está pedindo algo que Ele já não fez. Ele morreu naquela cruz, não por Ele. Ele era puro, não tinha pecados nenhum. Mas Ele carregou sobre suas costas o meu e o seu pecado. Ele tomou o nosso lugar. Nós é que deveríamos estar lá, com os braços estendidos, morrendo. Mas é duro, né? É duro. Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele nos relata esse conflito entre a carne e o espírito. Romanos, no capítulo 7, no verso 15, depois eu pulo para o 19 e para o 20. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo.
Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E eu vou no 24 e no 25 também. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. A gente tem essa batalha realmente da carne e o espírito. Muitas vezes o Espírito nos direciona, nos conduz, olha, vá por esse caminho, faz isso, faz aquilo, mas a nossa carne muitas vezes quer seguir a nossa vontade, o nosso ego. Nós queremos fazer do nosso jeito. Quebramos a cara muitas vezes. Quebramos a cara. A regra de ouro é o padrão de conduta que transforma famílias, ambientes de trabalho e igrejas. Mas o principal, nos transforma em pessoas melhores e mais sensíveis à dor do próximo. Antes de sermos duros no julgamento, Jesus nos pede para fazermos o exercício de trocar de lugar com o outro. Outro dia eu vi um trecho só de um filme também, e por coincidência era de um outro professor, parece até proposital, né? Que o mestre nos colocou aqui duas histórias de dois mestres. Mas essa era um professor dentro também de uma sala de aula, e a imagem começa com um garoto chegando de uns 9 anos, correndo atrasado na sala de aula. E por ele chegar atrasado, o professor olha firme para ele e manda ele sentar no final da sala. Ele vai para lá. Passou no outro dia a mesma coisa. O professor estava ali, quando ia começar, o menino chegou atrasado. Dessa vez o professor chamou ele, vem aqui, estenda a sua mão. Ele estendeu a mão e o professor pegou uma régua de madeira e deu na palma da mão dele. Ele sentiu dor, mas aguentou, não chorou e foi para o fundo da sala. No outro dia, o professor não tinha ido nessa escola, mas ele estava passando por ali. E ele viu o rapazinho, o menino correndo. Ele falou, vou seguir esse menino para ver o que está acontecendo. E era justamente naqueles horários da escola. Ele seguiu aquele menino, viu o menino correndo, entrou na casa dele e saiu empurrando uma cadeira de roda com o irmão dele com problemas, não andava. Então ele tinha que pegar o menino da cadeira de roda, deixar numa outra casa, para depois sair correndo para ir para a escola. Por isso ele chegava atrasado. Quando o professor viu aquilo, veio aquela dor, aquele sentimento dentro dele, ele lembrou das palmadas, da régua que ele deu na mão do menino. E ele até chorou. Aí a cena mostra de novo o professor lá na sala de aula e o menino chegando atrasado. Quando o menino chegou atrasado, ele já entrou com a mão estendida, esperando mais uma reguada na mão. O professor pegou a régua, colocou na mão da criança e estendeu a mão dele. Bata na minha mão. Bata na minha mão. Pelo erro que eu fiz. Por eu ter julgado. Por eu ter te condenado. Sem saber o porquê e a razão. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca julgue o livro pela capa. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós? A pergunta é, se eu estivesse na pele dele, com os problemas dele,
como eu gostaria de ser tratado. E foi isso que o professor descobriu. Não julgar, mas sentir a dor do próximo. Na prática, viver essa regra de ouro que nos ensina essa passagem de Mateus 7, no verso 12, envolve 3 pilares. Primeiro pilar, iniciativa própria. Você não espera que o outro seja gentil primeiro. A regra é proativa. Você toma a decisão de tratar, de fazer o bem, independente de como é tratado. Segundo, inversão de papéis. Antes de falar ou agir, você se pergunta: se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de ser tratado, ajudado? No terceiro, universalidade. Ela não se aplica apenas a amigos, familiares, mas a colegas, desconhecidos e até inimigos. É universal. Não é setorial, não é ali no seu meio que você vive, na sua família, no seu mocó, como diz o... É universal. Todas as pessoas têm que tratar bem, independente de quem sejam ou onde estejam. Por fim, a regra de ouro, a gente sabe que é impossível se nós não estivermos cheios da presença de Deus. Amém. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. É Ele que nos dá força para resistir aos dias maus. É Ele que nos dá força para enxergarmos a necessidade do próximo. É Ele que está à frente de tudo. Em Provérbios, capítulo 24, no verso 29, não diga: farei com ele o que fez comigo, ele me pagará pelo que fez. Duro, né? Muitos têm esse pensamento. Muitos têm esse pensamento de querer fazer o mal com outra pessoa, porque alguém fez o mal com ela. Vou pagar com a mesma moeda. Triste pensamento. A mensagem de Mateus, ela rompe esse ciclo. Nós não tratamos as pessoas com base no que elas são ou no que elas fizeram, mas com base no que nós desejamos para nós mesmos, com base no amor ao próximo que a palavra de Deus nos ensina. Para a gente finalizar, 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 3 até o 7. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor de ninguém. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.